pecado habita em nós, ainda habita. Só depois que nós fomos libertos pela morte, a nossa libertação vai ser a morte. A morte no pensamento cristão é totalmente diferente daquilo que nós homens pensamos a respeito de morte, né? A nossa morte vai nos libertar, porque o pecado ficou entranhado em nós. Deixa eu explicar assim. Você imagine uma peça de metal, mas que foi contaminada pela radioatividade. Mais ou menos aquilo que aconteceu lá em Goiânia com o Césio 137. Imagine, aquelas peças todas contaminadas lá em Goiânia, tiveram que colocar num lugar super isolado. Nós somos como aquele material que foi contaminado pela radioatividade. E o que vai acontecer? A morte vai nos libertar, porque então nós vamos deixar na terra, durante um tempo, esse nosso corpo. Porque foi esse corpo que foi contagiado pelo pecado original. Mas graças a Deus, a morte vai nos libertar. Vai nos libertar, e nós não carregaremos mais aquilo que São Paulo disse, esse corpo contaminado pelo pecado. Então, justamente, porque o pecado ainda está em nós, ele é tão forte como um material contaminado pela radioatividade. Durante a nossa vida nós vamos nos sujando com as nossas misérias. Para alguns são grandes misérias, coitadinhos. Entraram pelas drogas, pela bebida, ou entraram com uma vida de uma sexualidade desregrada, uma afetividade machucada, com muitas complicações. Outros entraram em esquemas de corrupção, meu Deus do céu, muitas coisas. Mas há outros de nós que, graças a Deus, não entramos em grandes contaminações, mas entramos. Veja o que aconteceu em Goiânia. Tanto a grande contaminação como as pequenas contaminações são contaminações. Ninguém quer ser contaminado com aquela radioatividade, ninguém. Gente, o pecado ele é tão daninho quanto aquela radioatividade. A gente não quer ser contaminado nem um pouquinho. E hoje o Senhor está dizendo que Ele vem para tirar essas vestes sujas. O Senhor fala até uma palavra pesada, tirar a nossa imundície. A nossa imundície. Graças a Deus que o Senhor está fazendo isso, porque muita gente que, graças a Deus, recebeu o batismo no Espírito, que está nos caminhos do Senhor, infelizmente não sabendo disso, foram se deixando contaminar pelo pecado, pelos vícios, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas corrupções, por uma sexualidade mal vivida. Por brigas, por raivas, por ressentimentos, por mágoas, por tristezas, e daí desânimo, e daí entrando em depressão. Quantas pessoas? E o Senhor quer revolver tudo e transformar tudo na nossa vida. Graças a Deus está aqui a declaração, a Eliana recebeu a mensagem, aqui está a palavra da Escritura. O Senhor quer tirar, o Senhor está tirando de nós as vestes sujas. O Senhor está tirando de nós a nossa imundície, para depois ficarmos limpos, e aí o Senhor poder nos revestir de vestes de guerreiro, com couraças, com armas, porque Ele nos põe em batalha contra o pecado, em batalha contra o mal, em batalha contra o anticristo, em batalha para evangelizar os nossos irmãos. É uma obra linda que Ele quer fazer. E daí nós caímos de cheio
naquilo que o Senhor quer fazer conosco. Vai comigo para o Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Gente, como é que começou o anúncio do Evangelho? Nem começou ainda com Jesus. O anúncio do Evangelho começou com João Batista. O capítulo 3 de São Mateus começa assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele, leia comigo na sua Bíblia: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Mas é interessante que logo ao lado, na outra página da Bíblia da Ave Maria, é capítulo 4, já, versículo 17, aí é Jesus. Desde então, Jesus começou a pregar. No primeiro momento, anuncia João Batista pregando. Agora aqui anuncia Jesus pregando. Então eu vou reler e vocês vão continuar. Desde então, Jesus começou a pregar. O que ele dizia? Juntos: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Gente, tanto João como Jesus começam a pregação do Evangelho do mesmo jeito: fazei penitência. E o que é esse fazei penitência? Nós encontramos também a tradução arrependei-vos, que é boa. Nós encontramos também a tradução convertei-vos, que também é boa. Mas é interessante, embora pareça a mais frágil, essa tradução é a melhor: fazei penitência, porque se fazer penitência não é fazer mortificação, não. Mas é aquilo que está no grego, que é metanoia ou metanoia, tem as duas pronúncias. Metanoia é uma reviravolta na vida da gente, é um virar no avesso na vida da gente. É o que Jesus dizia: virem no avesso, mudem radicalmente a vida de vocês. É isso que Jesus pregava. Mudem de mentalidade, mudem de cabeça, mudem de coração, mudem de atitudes, mudem, e para mudar, tem que mudar tudo. É isso que Jesus está falando. Não é uma mudancinha qualquer, não é a gente simplesmente dar uma limpada, como a gente faz às vezes, né? Até pega e limpa assim. O Senhor quer realmente nos lavar por fora e por dentro. É hora de metanoia, fazer penitência, fazer uma mudança radical. É um virar no avesso que o Senhor... E essa é uma graça, gente. É uma ordem e é uma graça. Porque se o Senhor não dá a graça, se Ele não dá um impulso, como você viu no livro de Josué, Ele mandou. E que interessante, ali aparece o anjo para fazer isso, também na imagem que a Eliana trouxe. O Senhor quer mostrar que nós precisamos ser ajudados por outras pessoas. É o que acontece nos encontros, é o que acontece nas pregações, é o que acontece nos nossos grupos. Há pessoas que nos ajudam. Mas além disso, é preciso que entre a nossa parte. Nós precisamos querer mudar as nossas vestes radicalmente. E veja, não é tirar para depois vestir de novo, dar uma lavada. Não, essas vestes antigas, essas vestes sujas, tem que ser tiradas, tem que ser queimada no fogo. É acabar com a vida velha. Deixa eu dizer mais, é acabar com o homem velho que existe em nós. É acabar com o homem velho que existe em nós. Portanto, não é uma mudancinha qualquer. E para fazer essa mudança, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Porque João Batista dizia isso, porque Jesus estava chegando. Jesus disse isso porque ele já estava começando a sua missão. Mas hoje, gente, o Espírito Santo volta a fazer isso, porque a volta de Jesus está próxima. Mesmo quem já teve a graça
de ser batizado no Espírito Santo, precisa agora uma retomada, porque veja, Josué era o sumo sacerdote, gente. E não era uma pessoa suja, não era uma pessoa má, não era um corrupto, mas infelizmente pela vida, ele veio do exílio, estava recomeçando tudo, ele precisava, e o Senhor deu a ele a graça de tirar as vestes sujas, até disse de tirar a imundície dele. De nós também precisa acontecer a mesma coisa. E por que agora? Porque a vinda, a volta de Jesus está próxima. Lá, João Batista e o próprio Jesus estava preparando a primeira vinda e fazendo a primeira evangelização. Nós estamos fazendo a última evangelização. A evangelização derradeira, é a final, é a que dá o acabamento, porque a volta do Senhor está próxima. Então é muito mais sério. Muito mais sério. As pessoas precisam ser preparadas para a vinda do Senhor pelo batismo no Espírito Santo. Fazei penitência, no grego metanoieite, quer dizer mudai radicalmente de vida, mudai tudo, mente, coração, atitudes, mudai, e o Senhor dá a ordem e o Senhor dá a graça, só que nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a primeira coisa que nós fazemos? Reconhecer o pecado que está em nós.